Olá, galerinha, tudo bom? Vamos para mais uma aula de História? Eu sou a professora Beatriz Carvalho, professora do 7º ano. Vamos para a nossa aula número 36. E quem hoje está aqui com a professora para conversar com os nossos coleguinhas surdos é o Cadu. Vamos lá? Vem comigo! Vamos começar com os objetivos da nossa aula. Hoje nós vamos retomar um pouquinho do assunto do trimestre. Hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. Olha lá, explicar o significado da modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Identificar as principais características do humanismo e do Renascimento e analisar os seus significados. Mas, como sempre, nós vamos lembrar o que nós estudamos na outra aula. Tanta coisa, né, professora? Olha lá, ó. Estudamos economia colonial, os engenhos de açúcar, a agricultura do nosso Brasil colônia. Olha lá, ó. Lembra? Lembram, né? Olha que bonita a nossa imagem do complexo do engenho de açúcar. Olha que bacana, né? Todo o seu complexo com as caldeiras, a casa de pulgar, a moenda, a casa grande. Isso tudo nós estudamos na aula passada. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre outra coisa do comecinho do trimestre. Olha lá, ó. Renascimento e humanismo. Foi um movimento intelectual iniciado na Itália e se espalhou por toda a Europa. Tinha como características básicas valorização do passado greco-romano, uma nova visão de tempo, antropocentrismo e o individualismo. Vamos explicar novamente? Então, aqui, valorização do passado greco-romano. Eles trouxeram de volta todas aquelas histórias antigas, todos os pensadores antigos, todo aquele conhecimento da Grécia e da Roma antiga que estava esquecida, né? Uma nova visão de tempo. Lembra, galerinha, que a professora falou? O mundo estava mudando. O homem medieval estava mudando, estava se transformando no homem moderno. Então, sua visão de mundo e de tempo estava mudando. Antropocentrismo, não é? Agora o homem era o centro do universo, o centro do seu mundo, não mais Deus, não mais o teocentrismo. E olha lá, óbvio, o individualismo. Olha que bacana que a professora trouxe para vocês o pensamento medieval. Quem está aqui? Vocês sabem quem são esses dois? Leonardo da Vinci e Mona Lisa. Então, as mudanças em todas as áreas, né? Nós tivemos as áreas das artes, das ciências, né? E o tempo, como se conhecia o tempo, a visão do mundo. Então, vamos lá. O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos, os burgueses, olha só os burgueses aí novamente, que queriam criar novas imagens de si e da sociedade em que viviam. Para isso, financiavam artistas, cientistas e letrados. Eles não eram mais homens medievais, eles eram homens modernos, então eles queriam a modernidade na vida, dentro da casa deles, em afrescos, pinturas. Então, olha lá, chamada de os mecenas, né, que eram os protetores das artes e das ciências da época. Eram comerciantes ricos, banqueiros, príncipes e papas. A igreja foi uma grande financiadora das artes na época, que financiavam os artistas ou o cientista, né? Os mecenas se tornaram muito conhecidos e influentes na sociedade renascentista. Vamos lá para a primeira atividade? Vamos lá, rapidinho? O Renascimento e o humanismo foram um conjunto de movimentos intelectuais e artísticos iniciados na Itália e que se espalharam por toda a Europa. Escreva em seu caderno quais eram as suas características essenciais. Vamos lá? Rapidinho, a professora já volta e corrige com vocês. Então, galerinha, vamos corrigir? Olha lá, fácil essa, né? Valorização do passado greco-romano, nova visão do tempo, antropocentrismo e o individualismo. Então, vamos lá, as fases do Renascimento. Vamos começar com o Trecento.
século, vamos ler aqui. Que século que é esse? Deixa eu ver se eu escuto. Ah, não escutei. 14, isso mesmo. Foi um império, um período de transição para a arte renascentista, tá? 400, século XV, domínio de uma família de mecenas, os Médici e Florença. E o 500, século XVI, a cidade de Florença perdeu a importância e Roma, olha só, passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Olha lá, inovações. O que veio junto com esse renascimento, né, com essas fases? Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas, né, que marcaram a história da arte, tais como foi a divisão de águas da arte moderna para a arte antiga, tá? O realismo na representação da figura humana e das paisagens, o domínio da perspectiva e a iniciativa do artista pintar a si próprio, o autorretrato. Olha lá, a professora vai trazer agora para mostrar as fases para vocês, vários artistas de cada fase, tá? Vamos lá? Olha lá, o Trecento, tá? Giotto di Bondone, o São Francisco de Assis dele, né? Então, olha só, o que nós estamos percebendo aqui de diferença? Olha, perspectiva ele não tinha ainda muito, né? Porque ele tá do tamanho da capela, né? Então, quer dizer, ele era meio gigante, mas tudo bem. Mas as cores, né? Essa transição do céu mais escuro, um azul mais escuro, ele estava começando a ter expressão facial, o São Francisco, tá vendo? Tinha a expressão desse monge aqui, é diferente. Então, ele já estava começando a trabalhar a alquimia também para fazer a mudança de cores. Próxima fase, o 400, olha lá, Sandro Botticelli, a obra A Calúnia dos Ápios. Olha, aqui já é diferente. Galerinha, olha a riqueza dos detalhes, tá? Olha, cores sóbrias, tá? E cores alegres, o dourado, né? Esse dourado, não existia uma tinta dessa cor, eles tinham que fazer misturas, né? Olha, a cor de ocre, de terra, isso eles não trabalhavam antes. Olha só, olha quanta informação tem nessa tela. Tá vendo? Olha, as expressões das mulheres, tá vendo? O nu, que já começava a aparecer o nu artístico, né? Os detalhes dos afrescos. Olha lá. O Cinquecento, Michelangelo. Isso daqui é uma riqueza espetacular. Se vocês prestarem atenção, o olhar dela é diferente, o olhar dele é diferente. Né? Olha o detalhe, os pés, a musculatura, o detalhe das mãos, os cabelos, né? Olha aqui tem mais uma face, então eles começam os detalhes são cada vez mais ricos. Olha que lindo o detalhe da obra, o nascimento de Adão, né? Que está na Capela Sistina, olha que lindo, né? Olha o detalhe, o olhar dele para Deus. O olhar de Deus, aqui tá pequenininho, galerinha, isso daqui é enorme, é muito grande, dá a impressão assim que eles estão olhando para vocês, conforme você anda parece que a imagem te acompanha, sabe? Olha só, se vocês prestarem atenção, os anjos aqui, ó, cada um tem uma expressão diferente, né? E a transição de cores, né? Do verde, ó, tonalidades de verde diferente, o azul. Então vamos para a nossa atividade. Opa! Vamos lá. Avalie a alternativa e responda V para verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer com calma. Daqui a pouco a professora lê de novo e corrige com vocês. Então, galerinha, vamos lá? Com calma. Giotto di Bondone fazia parte do 400. Não, né? Ele fazia parte do 300. Os artistas do Renascimento introduziam inovações e técnicas que marcaram a história da arte. Sim, foi o divisor de águas da arte. Nada mudou nas artes com o Renascimento? Não, né? Se a de cima é verdadeira, a de baixo é falsa. O Trecento foi um período de transição para a arte renascentista. Sim, foi a primeira das fases. Então, continuando, agora nós vamos falar sobre o nosso queridinho, pelo menos o da professora, tá? Leonardo da Vinci. Vamos lá.
Viveu na mesma época que Cristóvão Colombo, Maquiavel, Michelangelo, Martinho Lutero e Nostradamus. Galerinha, imagine todo esse povo vivendo na mesma época, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A Reforma Protestante, né, com o nosso amigo Martinho Lutero, que nós já estudamos, Maquiavel, com as suas histórias e seus pensamentos, Leonardo da Vinci com suas invenções, porque ele não era só pintor e escultor, ele era cientista, ele era inventor. Imagine tudo isso fervilhando na Europa, como não ia mudar a visão de mundo do homem? Olha lá, ó. Fez parte do Quattrocento, ele era pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro, inventor, e projetou armas, pontes, cidades, usava alquimia para misturar as tintas, então ele era meio químico também, e obter novas cores. Dissecava corpos de animais e humanos para estudar a musculatura dos ossos e tecidos. As obras mais famosas, O Homem Vitruviano, Mona Lisa e A Última Ceia. Ele dissecava corpos para quê? Para estudar exatamente como era a musculatura, o tecido e os ossos, para poder transcrever isso para a pintura e para a escultura dele. E também ele foi um grande inventor. Olha lá, a professora trouxe uma foto dele. A professora trouxe uma foto dele mais jovem. Tem fotos mais antigas, mas eu gosto dessa. E olha lá. Vamos conhecer mais sobre ele. Até os dias de hoje, o nosso amigo Leonardo da Vinci ainda fascina a todos, pela sua arte, claro, e pelos mistérios que envolvem o seu nome. Enigmático, tinha sua própria linguagem, códigos e escrevia de forma espelhada. Pintor, desenhista, escultor, arquiteto, astrônomo, além de engenheiro de guerra, engenheiro hidráulico. Meu Deus do céu, esse homem era perfeito, então. Sabe essa escrita do espelho? Ele escrevia ao contrário, que você só conseguia ler se você colocasse na frente do espelho. E além disso, toda a sua obra tinha um símbolo. Ele tinha um vocabulário, um dicionário próprio dele, que eram símbolos, em vez de palavras e letras, eram símbolos. Então você chegava numa obra, tinha símbolos. Se você não soubesse disso, você não sabia o que ele queria dizer naquilo. Símbolos ocultos, né? Já saíram livros, já saíram filmes sobre ele, não é verdade? Então, os códigos da Vinci. Olha lá, ó. Como inventor, criou centenas de projetos de hidráulica, cosmologia, geologia mecânica, música e audaciosos projetos de engenharia. Ele inventou um instrumento musical. Ele inventou também uma cidade moderna. Galerinha, ele inventou uma cidade, naquela época, vocês imaginam, que tem saneamento básico, o que para nós hoje é normal. Pelo menos deveria ser, né? Então, na época não era. Então, ele projetou toda uma cidade muito bem organizada, com ruas e sentido de ruas, imagine, naquela época. E com a diferenciação do cano para esgoto e cano para água. Imagine, nem se passava na cabeça de ninguém naquele tempo. E ele tinha esse projeto. Olha o que nós achamos. Vocês sabiam que é um paraquedas? Verdade, nos arquivos dele. Claro, né? Proporções diferentes da de hoje. Mas foi ele que desenhou o paraquedas, ele imaginou o paraquedas. Foi ele que mais ou menos imaginou a asa delta. Olha só, e quer ver o que mais? Vou mostrar, vocês vão se assustar. O que é isso? Um tanque de guerra. Sim, tinha todo o projeto. E não era só o desenho, eram todos os cálculos. Sim, como fazer, como construir. Claro, né? Nós temos que ter a noção de proporção que ele tinha da época, de tecnologia da época. Mas era um tanque de guerra, cabiam de 8 a 10 pessoas ali dentro. Então tinha orifícios aqui onde iam as armas, olhe, certo? Para poder atingir os inimigos naquela época. Então, olha lá, isso aqui, os canais de Naviglia em Milão, esses canais, né, de água fluvial, foi ele que inventou. É um projeto dele de saneamento básico. Olha lá, então vamos para uma atividade? Vamos falar mais, vamos ver se vocês aprenderam sobre o nosso amigo Leonardo da Vinci? Avalie as alternativas e responda. V para verdadeiras e F para falsos sobre o nosso amigo Leonardo da Vinci.
Daqui a pouco eu volto e corrijo com vocês. Então, galerinha, vamos corrigir? Olha lá, ele fazia parte da fase do Quattrocento, verdadeiro. Não introduziu inovações, somente esculturas famosas? Não, né? Inventor, cientista, pintor, escultor e arquiteto e muito mais, tá certo? Enigmático, tinha sua própria linguagem em códigos e escrevia de formas espelhadas, verdadeiro. Agora, não só de pintores, o Renascimento, né, não só foram pintores ou escultores, também teve uma grande evolução na área cientista, né, científica e também na área escrita, né, na literatura. Vamos ver? Olha lá, ó, Luís Vaz de Camões, considerado o maior poeta da língua portuguesa. Sua obra-prima, Os Lusíadas, consiste em um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Nós já estudamos essa expedição. Também é dessa época. Olhe lá, a professora trouxe uma foto dele também, a obra de Fernão Gomes de 1577. Mais um escritor. Só que desta vez espanhol, Miguel de Cervantes. Esse vocês conhecem mais, eu acredito. Olha lá, escritor espanhol, qual a sua principal obra? Dom Quixote de la Mancha, contra os moinhos de vento, não é mesmo? Também é dessa época. Nossa, quanta coisa, né, professora? Olha lá, essas golas, né? Eles usavam muito essas golas. Imagine o calor que eles passavam, galerinha. Miguel de Cervantes, olha lá, do artista Juan Martínez, de 1600. Agora chegamos à parte científica. Vamos conhecer quem foi Nicolau Copérnico, matemático e físico, nascido onde hoje é a Polônia. Ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário. A teoria mais aceita ainda era o geocentrismo, a Terra como centro do sistema planetário. Então, a visão do homem, independente se já estava na Idade Moderna, ainda era do homem medieval. Então, ainda que a Terra era o centro do universo, só existia a Terra ali, nada mais. E todo mundo girava em torno dele, né, em torno da Terra. Tudo se girava em torno de Deus. Aí a coisa começou a mudar. E Nicolau chegou e falou, não, tá errado, não existe só a Terra, né? Ela que gira em torno de uma estrela maior que é o céu. Imagine se gostaram. Não, né? Imagine se acreditaram. Aí o que aconteceu? Olha lá, ó. Quem teve que aparecer? Galileu Galilei. Bem depois, olha lá, a professora vai mostrar para vocês, ó. Nicolau Copérnico morreu em 1543, tá? Olha lá, Galileu nasceu em 1564, bem depois, olha quanto tempo depois, tá? Ele foi comprovar a teoria do amigo nosso lá, olha lá, ó. Então, ele comprovou a teoria do heliocentrismo proposta pelo Nicolau Copérnico por meio de um pequeno telescópio que ele mesmo construiu. Já começou por aí, será que ele era inteligente, galerinha? Olha lá, ó. Galileu verificou que a Terra não era apenas mais um astro entre milhões de outros. Nós não éramos únicos e nem o centro do universo. Concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao seu redor, rotação, ao redor de si mesma, e outro ao redor do Sol, translação. Galileu foi um dos maiores artistas, ou melhor, um dos maiores cientistas e mais brilhantes do mundo. Quanto tempo depois do Nicolau já ter falado que foram acreditar, por quê? Porque o nosso amigo Galileu não. Então agora eu vou construir um telescópio e vou provar para vocês que ele estava certo. Quer ver o que ele trouxe? Olha que bacana que a professora trouxe para vocês terem a real ideia do que é o heliocentrismo e que era o geocentrismo. Nossa, se fosse o geocentrismo, que bagunça, né, galerinha? Todo mundo ao redor da Terra, não ia dar muito certo, né? Olha que bacana. Bacana isso, né? Vamos continuar a nossa aula. Então, vamos para o quiz. Vamos lá. Nicolau Copérnico descreveu os movimentos da Terra e formou a teoria do heliocentrismo.
Porém, essa teoria só foi comprovada por outro cientista. Quem foi esse cientista? Vamos lá? Leonardo da Vinci, Miguel de Cervantes, Luiz Vaz de Camões ou Galileu Galilei? Vamos lá? A professora vai dar um tempinho e volta rapidinho para corrigir com vocês. Então, galerinha, vamos lá? Como é um quiz, eu quero saber quem foi que acertou dessa vez. Tem alguém com vocês aí? Quem é que tá junto? Tem algum amiguinho, pai, mãe, tio, o papagaio que sempre assiste às nossas aulas? Será que ele acertou? Vamos pensar um pouquinho. Leonardo da Vinci. Ah, ele foi cientista? Será que foi ele? Miguel de Cervantes? Não, Miguel de Cervantes não foi cientista, né? Então ele foi escritor, não. Vaz de Camões também foi escritor. Opa, 2 a menos. Sobrou quem? Leonardo e Galileu. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá? Galileu Galilei, isso mesmo, acertaram. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje, não é? Vamos ver? O que foi o Renascimento e as suas fases, que foram 3, que começou lá na Itália. O surgimento de grandes artistas, cientistas, escritores, inventores, a mudança do mundo, da visão, como é que era, não é verdade? Quanta coisa, quanta gente surgiu nessa época. Olha que rica que foi. Imagine tudo isso, todos esses pensadores borbulhando, cada hora mostrando e descobrindo coisas novas, não é verdade? A professora trouxe uma coisa para mostrar para vocês. Olha só. Isso é um quadro de uma artista conhecida da professora. O nome dela é Lourdes Cretella. Professora, por que você trouxe esse quadro? Eu trouxe esse quadro para vocês entenderem mais ou menos a transição para os pintores da época do Renascimento, tá? Então, olha só, nós tínhamos a diferenciação das cores, tá? A diferenciação da expressão, tá? Essa daqui, na realidade, é uma releitura de uma obra de Nossa Senhora, tá? É domínio público, então ela fez uma releitura. Mas olha o detalhe das mãos, a expressão facial, para vocês entenderem o que era a pintura e como foi uma divisão de águas para as nossas artes, para o mundo todo, certo? Então, galerinha, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim, né? E outra coisa, como está o Classroom? Vocês estão entrando? Estão fazendo as atividades? Tem que entrar lá e fazer a atividade e concluir e enviar para que a sua frequência seja computada, não é verdade? E outra coisa, professor, eu não entendi direito aquelas fases do Renascimento, aqueles nomes esquisitos. Então, entra lá no Classroom, tem todos os slides da professora. Tem a aula da professora, você pode ver a professora quantas vezes você quiser. E se mesmo assim não entender, manda um recadinho no mural para o teu professor, ele vai te responder rapidinho e com certeza. Na aula que vem nós vamos fazer retomada de mais um assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo. Combinado? Eu espero vocês sem falta. Até lá!